Igreja do Avivamento, é uma alegria poder estarmos aqui pela primeira vez. Creio que Deus tem uma palavra para nossas vidas na noite desse dia e fico muito feliz que, na verdade, eu estou aproveitando, nessa minha caminhada. Eu morava ali no Bandeirante, ali na Mendoeira, e vai fazer 3 anos que eu me mudei para uma cidade do interior do Espírito Santo. Então, quando eu venho para cá, eu fico olhando bastante as luzes, os carros, os ônibus, os prédios, porque lá é na roça. Então, eu moro 6 quilômetros da cidade. E o ônibus só passa lá sexta e segunda. Padaria mais perto é 2,5 km. Eu estou magro assim, porque eu não vou andar 5 km para comer pão, né, irmão? 2,5 para ir, 2,5 para voltar. Não vou. A igreja fica a 3 km. E lá é uma cidade de colônia pomerana, alemã. Eu lá, então, me sinto um príncipe em Nova York, né? Posso fazer nada de errado, aquele negão ali, ó, tá, né? E a gente vive lá, uma cidade muito gostosa, clima gostoso. Cultiva lá chuchu, café, gengibre e hortaliça. E mora eu e a minha esposa lá, numa casa grande, 3 quartos, grande. Hora que os pastores quiserem. E os irmãos também, eu só faço uma exigência. Passa no mercado de peixe São Pedro, leva o camarão, porque chuchu tem bastante lá, né? Então não precisa levar o chuchu. Mas estou muito feliz de poder estar aqui, então estou aproveitando, porque dia 5 eu estou indo embora de retorno para a nossa cidade, e o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Deus tem uma palavra para o nosso coração esta noite. Jó, capítulo de número 18. Vamos ler 5 versículos para a nossa breve meditação. Quem achou, diga amém. Também ali, né? Quem não achou também. Diz assim a palavra de Deus que não mente. Vou ler lá para todo mundo acompanhar. Não, amor, é Jó capítulo 1, versículo 18. Quer me derrubar, varão? Aí não, varão. Isso. Diz assim: enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou sobre eles. Todos morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça. Então prostou-se com o rosto em terra, em adoração. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, e o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou Deus de coisa alguma. Amém? Curva a sua cabeça. Espírito Santo, Senhor do sobrenatural, nesta noite nós estamos expostos à Tua palavra e nós queremos pedir que o Senhor fale conosco nesta noite. Repreenda todo principado, toda potestade, libera os céus sobre este lugar, Pai, e que o Teu Espírito tenha liberdade para ministrar ao nosso coração segundo o querer do Teu Espírito, Pai. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém.
Amados, esse texto que nós acabamos de ler tem como base da nossa ministração nessa noite, que tem por tema: por que é que você serve a Deus? É uma pergunta. Você pode repetir comigo o tema? Agora você pode repetir esse tema olhando para quem está do seu lado? Vamos lá? Esse texto vai revelar para nós a resposta dessa pergunta. Porque, segundo os sábios, o livro de Jó foi um dos primeiros livros a ser escrito. E, supostamente, foi Moisés o escritor. Sendo ele uma narrativa, ele começa com riqueza de detalhe na área geográfica, na área do caráter, na área familiar e na área financeira de Jó e no relacionamento de Jó para com Deus. Porque o texto começa assim, ó: havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Minucioso detalhe e uma narrativa minuciosa. Se fôssemos comparar a geografia da época de Jó com a atual, observamos que a terra de Uz, na antiga Mesopotâmia, ficaria hoje próximo ao Iraque, junto ao mundo árabe. E a Bíblia relata que Jó habitava naquela cidade. Depois de identificar a região onde Jó morava, Deus nos dá um detalhe a respeito do caráter de Jó. Porque Deus diz: havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Aí começa a falar do caráter de Jó, da vida de Jó, como Jó era reconhecido. E diz: ele era reto, ele era íntegro, ele era temente a Deus e ele se desviava do mal. Observa que antes de Deus falar o que Jó tinha, Deus fala o que Jó era. Porque para Deus, o ter, o ser, é mais importante do que os ter. Porque o ter sem ser é maligno, é profano. Tem muita gente querendo ter, sem ser na essência, estar preparado para ter. Porque o ter sem ser é maligno, é profano. Quantas pessoas dando mau testemunho porque tem posição, mas não tem caráter. Tem habilidade, mas não tem caráter. Tem qualidade, mas não tem caráter. Tem uma boa oratória, tem uma boa voz, tem uma boa habilidade no tocar, mas não tem o caráter. Por isso, entre o habilidoso e o de caráter, eu prefiro ficar com quem tem caráter. Porque quem tem caráter, eu posso ensiná-lo as habilidades, mas o habilidoso é presunçoso, é soberbo, e a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então nós entendemos que para Deus, o mais importante é você ser do que você ter, aleluia, porque o ser, o ter sem ser, é profano e é maligno. Tem muita gente em busca do ter sem ser. Mas eu quero te dar uma notícia: enquanto você não for, Deus não vai te dar. Porque Deus é inteligente. Olha o que diz Gálatas 4:7. Enquanto o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, porque em tudo precisa de um tutor. Então, o menino, ele tem direito à herança, mas não tem acesso à herança. É dele, mas ele não pode usufruir, porque ele tem, mas não é. Porque o que me dá acesso à herança
é a minha maturidade. Então, quando eu for maduro, eu vou ter acesso à minha herança. Então, não adianta eu ter, meu irmão. O mais importante é eu ser. Aleluia! Deus está preocupado com o seu caráter e não com os seus dons. Porque eu posso ter dom. E dom não revela caráter de ninguém. A Bíblia fala que Balaão é o quê? Um falso profeta sem ter mentido. Tudo que Balaão falou se cumpriu. Ele não era falso profeta porque ele falou mentira, mas ele era falso profeta porque o caráter dele era um caráter ambicioso, era um caráter duvidoso, era um caráter maligno. Quando ele se vendia para Balaque para poder profetizar contra a nação de Israel. Então Deus nunca vai dar para Balaão, mas Deus vai procurar um Jó, que é para dar, porque quando você é, olha o que o texto diz, ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, e aí diz que ele era um homem que possuía 7 filhos e 3 filhas. O texto também vai dizer, você lendo a partir do versículo 1, que ele tinha muitos homens a seu serviço. De forma que Jó era o homem mais rico de todos os do Oriente. Deus não tem problema em te abençoar e me abençoar. Deus não tem problema. A gente nem precisa fazer campanha da prosperidade, porque prosperidade não se resolve com oração nem com jejum. A chave que abre a porta da prosperidade não é orar, nem é jejuar. Pode observar, às vezes as pessoas mais usadas por Deus nos dons espirituais estão precisando de uma cesta básica, estão precisando de pagar aluguel, estão precisando de comprar uma botija de gás. Não é verdade? Mas o camarada não sai do monte ali, meu Deus, lá do Várzea. Ele não sai do monte do Várzea, mas não prospera. Por quê? Porque prosperidade obedece a 3 princípios: fidelidade, trabalho e administração. Quer ser próspero? Lembra do pipoqueiro. O texto diz: dai e vos será dado, boa medida, sacudida e transbordante. A semente da prosperidade não é oração. A semente da prosperidade é trabalho, fidelidade, administração e ter um coração liberal para você semear, porque toda semente, ela dá resposta à semeadura. Aleluia! Então Jó era o camarada mais rico do Oriente, porque Ageu 2,8 diz: meu é o ouro, minha também é prata. Deus não tem problema em abençoar ninguém não, irmão. Muitas das vezes eu ainda não fui, porque eu não sou. Então eu preciso ser para poder ter. Olha só o que o texto diz, que Jó, ele era o homem mais rico de todos os do Oriente. E para não errar, vou pegar minha colinha aqui. Versículo de número 3 diz: seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso os homens que estavam a seu serviço, de forma que ele era o mais rico de todos os do Oriente. Então nós sabemos o que, irmãos? Que não existe nenhuma dificuldade de um rico servir a Deus. Não existe dificuldade de uma pessoa próspera servir a Deus. Porque muitas das vezes o problema não está na pessoa, está em nós, que oferecemos o Evangelho com base na troca. E quando eu ofereço o Evangelho na base da troca, só vem quem precisa. E quem está com a vida estabilizada vai falar: eu não preciso. Porque a gente fala: se aceitar Jesus, Jesus vai abrir a porta, está aberta. Jesus vai te dar um carro, tem 3 na garagem. Jesus vai te dar uma casa, não tem. Jesus vai te dar meus filhos estão todos estudando nos Estados Unidos. Então eu não preciso desse Jesus. Porque nós pegamos Jesus e passamos Jesus como moeda de troca. O texto diz, irmãos,
que Jó não tinha nenhum problema nessa área financeira. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Jó era um pai que sabia exercer paternidade. E a paternidade, ela gera direção, proteção, limite, afirma a identidade e ela dá destino. Por que eu sei disso? Porque a Bíblia diz que Jó acordava de madrugada e oferecia sacrifício pelo número de filhos que possuía. Porque Jó dizia no seu coração: talvez meus filhos tenham pecado contra o Senhor. Então Jó levantava um altar, sacrificava pelo número de filhos. Então eu quero falar assim: quem é pai aqui? Quem é casado aqui, marido? Só homem. Quem é? Tal. Nós temos a mania de terceirizar a educação dos nossos filhos. Para quem? Para a esposa. Mas o livro de Jó está mostrando que nós, como sacerdotes do lar, cabe a nós a educação dos nossos filhos espirituais e a cobertura da nossa esposa. Porque Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça da esposa. Então Jó acordava de madrugada e ele orava pelos filhos. Porque veja bem, irmãos, nós como pais precisamos ser sacerdote. E uma das características do sacerdote é oferecer sacrifício e interceder. Interceder, oferecer sacrifício. Oferecer sacrifício e interceder. Seria muito importante se os nossos filhos acordassem de madrugada, assustados, com a nossa mão na cabeça deles, orando pela faculdade, orando pela esposa, orando pelo trabalho, orando pela empresa. Sabe por quê? Porque o pai é aquele que dá destino, o pai é aquele que afirma identidade, o pai é aquele que o filho vai mais longe do que ele. Então é o pai que gera o filho no mundo espiritual. Então você passa lá, sua filha está dormindo e você já começa a orar pelo varão dela, viu? Aleluia. Ó Senhor, aleluia, glória a Deus. Trabalhador, fiel, trate melhor ela, aleluia. Quando o meu genro foi conversar com a minha filha, eu falei com ele: ó, eu nem boto açúcar, não botava açúcar na mamadeira dela. Era geleia de mocotó em base. Então você mantenha o padrão. Não cai não, hein? Entendeu? Então nós sabemos que Jó era um pai que fazia o quê? Era um sacerdote do lar. Nós precisamos restaurar o nosso sacerdócio dentro da nossa casa. Chega de ficar vivendo na aba da oração da esposa, do jejum da esposa, da intercessão da esposa. Você que é macho, você que é homem, levanta um altar de oração na tua casa, faça um culto doméstico, acorde todo mundo de madrugada e diz: vamos apresentar as nossas questões na presença de Deus, aleluia, porque todo líder é a chave. Então a bênção e a maldição, ela passa pelo líder, e o líder da casa é você. Sua esposa pode ter revelação, pode ser usada nos 9 dons espirituais, pode ser arrebatada no céu e no inferno, não sei para quê, mas pode ser. Mas o sacerdote da casa é você. Então, varão, toma posição de vaso nessa noite, aleluia. Pare de empurrar a responsabilidade para sua esposa. O texto diz que vindo os filhos de Deus, você vai acompanhando a leitura aí, os filhos de Deus vindo se apresentar perante do Senhor, quem vem no meio? Satanás. Esses filhos de Deus aqui que está falando, são os anjos que foram criados por Deus. Satanás vem no meio. Deus olha para Satanás e diz assim: da onde tu vens? Agora, ficou algo na minha cabeça. Salmo 139 diz que Deus é onisciente e é onipresente. Será que ele não sabia de onde Satanás estava vindo? Eu quero crer, conjecturar aqui, por 2 razões. Primeiro, Deus queria iniciar um diálogo com Satanás ali. Segundo, queria nos dar a entender o raio de ação de Satanás, porque ele diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela. E aí Deus chega e fala:
observaste tu o meu servo Jó? Agora já não é mais Moisés, porque um amigo não tem defeito, né? Inimigo a gente coloca, não é verdade? Agora não é mais Moisés o escritor, agora é Deus falando. Observaste lá na terra meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal? Porque na terra não há ninguém semelhante a ele. Observa, irmão, eu gosto de ver as entrelinhas da Bíblia, porque fala bem assim: observaste na terra. Observar é diferente de olhar. Quando a mãe leva uma criança no pediatra, fala que ele está tossindo, está com coriza, aí o pediatra vai dar uma prescrição, a mãe sai de lá aborrecida. Por quê? Ele não escutou, não é verdade? Não viu a garganta, não pesou, não mediu, nada. Então, quando Deus fala, observaste lá na terra meu servo Jó, homem reto, íntegro e temente a Deus, o que acontece aqui? Acontece que Deus está falando para Satanás, em outras palavras, o seguinte: olha lá, a vida de Jó é uma condenação para você, porque você, no capítulo 28, lá de Ezequiel, a partir do versículo 15, diz assim: perfeito era no teus caminhos, desde o dia que foste achada iniquidade em ti. Tu que habitava entre as pedras afogueadas, Esmirna, Safira, Capadócio, Sardônio, tu era o sinete da perfeição, tu era o querubim protetor do Éden, mas você não se manteve fiel a mim. Mas lá na terra, Salmo 103, versículo 14 diz: o Senhor conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pó. Lá na terra tem um homem, aleluia, que ele é pó, mas ele é reto, ele é íntegro, ele é fiel, aleluia. Aquele homem lá eu posso contar com ele, porque ele tem caráter, aleluia. Oh, meu irmão, que Deus possa estar olhando essa noite aqui para Ima e dizer para Satanás, lá naquele ministério, os homens lá são retos, são íntegros, são tementes a Deus, se desvia do mal. Eles não são a luz da igreja, eles são a luz do mundo. Eles não são sal da igreja, eles são o sal da terra. Eles não são sal dentro do saleiro, eles são sal fora do saleiro. E quando Deus está dando essa declaração a respeito do caráter de Jó, detalhe, Jó não está sabendo de nada. A batalha está no mundo espiritual. Satanás se ofende porque a declaração de Deus é uma condenação para Satanás. E aí o diabo vem com uma resposta e diz, o diabo pensando que Jó era crente igual muitos, não daqui não, de lá de fora. Aqui, pastor, só tem trigo, aqui não tem joio, amém? Aí o pastor fala, como é que você sabe nisso? Deus te revelou? Não. É só, quer ver só? Quem é joio aí? Levanta a mão. Viu? Só tem trigo, aleluia. Dá uma salva de palmas aí pro irmão aí, irmão. Só tem trigo, meu irmão. Aqui não tem joio não, aleluia. Quando o diabo ouve essa declaração, o que ele fala? Também, Jó não te serve de balde. Jó não te serve à toa, tu abençoa as obras da tua mão, tu cobres Jó de bem. Em outras palavras, Satanás estava dizendo, Deus, tu és um déspota, tu governas sem consentimento, para nós não tem outra coisa, se não for fiel, se expulsa. Então você compra Jó com as benéficias, com as bênçãos que tu dás a ele. Aí Deus fala bem assim, eu vou te provar, em outras palavras, eu vou te provar que Jó não me serve só por aquilo que eu dou a ele. Porque na verdade é assim, irmão. O irmão falou que enquanto o camarada não estava desempregado, ele estava todo dia na igreja, né? Ele arrumou um emprego, ó, deu linha na pipa, meteu o pé. Não é verdade? Mas se ele perder o emprego, ele vai vir voltar, quer fazer jejum, quer ir para o monte, quer fazer vigília, quer campanha disso, campanha daquilo, porque essa é a nossa natureza. Nós somos assim. A gente quer saber o que a gente vai ganhar. Um dia eu estava numa célula, fiz uma dinâmica, botei a cadeira no meio e falei, cada um vai falar 3 qualidades desse irmão. Silêncio da morte.
quando romperam o silêncio assim, pastor, não pode falar de defeito, não? Porque é mais fácil falar de defeito do que das qualidades. O diabo lançou essa acusação contra Deus. E Deus sabia que podia contar com Jó. Deus falou assim, vai lá, toca em tudo que ele tem. Mas não toca nele, não. Porque, irmão, o diabo é o servo mais fiel que Deus tem, sabia disso? Porque ele só vai até onde Deus manda, e ele crê tanto que chega a estremecer. Muitas das vezes, o diabo, como um cão, que Deus está preso a uma coleira, prende ele a uma coleira, Deus usa, por incrível que pareça, hein? Depois o senhor conserta, tá, pastor? No culto aqui. Deus usa a ação dele para despertar o crente. Quer ver? Quando é que nós oramos mais? Não é quando está na luta? Fala a verdade. Aí tá o filho, está no CTI, não é isso? Aí a gente faz aquela oração que é a maior causeira. Deus sabe que é, mas Deus não esquenta para a gente não. Deus já conhece. Senhor, se tu tirar meu filho desse leito, todo domingo eu vou estar aqui nesse hospital evangelizando. Não vai nada. Você está no desespero, e Deus sabe que você está no desespero. O filho sai, você fala, não posso entrar no hospital com esse cheiro de éter. Ai, meu Deus, me faz passar mal. Mas quando o filho estava internado, estava todo dia lá. Nunca jejuou na vida, crente de 200 anos, nunca jejuou. O filho ficou doente, ele quer fazer jejum de 24 horas, meu irmão. Ele faz propósito, porque é na luta que o nosso caráter se revela. É na tempestade que o nosso caráter se revela. Então, a Bíblia diz que Satanás recebeu autorização de Deus. E ele só pode ir até onde Deus permite. Por isso que nem eu nem você podemos ter medo da afronta de Satanás, porque o diabo só vai até onde Deus permite. A Bíblia diz que com a luta, com a tentação, Deus também vai mandar o escape. Você não terá mais perseguição do que você tem capacidade de resistir, porque com a luta, Deus também vai mandar o escape. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra. Você é a menina dos olhos do Senhor Jeová, meu irmão. Oh, aleluia! Mas Jó não está sabendo de nada. E a Bíblia diz que levanta 4 ações contra Jó. Primeiro, os sabeus, levanta do norte, leva o gado. Depois, chuva de saraiva, acaba com a plantação. Depois, levam as ovelhas. E depois, o que acontece? Os filhos de Jó são mortos. Eu quero crer, conjecturando, que o diabo devia estar assim, ó, de braços cruzados. Cada mensageiro que chegava, ele dizia assim, Jó vai negar. E cada mensageiro que vinha era uma pancada na cabeça de Jó. Só sobrou eu para contar essa história. Eu acho que se fosse hoje, Jó ia cantar aquela música da nossa saudosa Ludmilla. Aguenta firme, não desiste, continue a lutar. As lutas e as dores acontecem, mas chega uma hora que todas elas têm seu fim. Se você não desistir, é para minha inspiração, para também permanecer fiel, firme. Estou contando contigo, Deus está contando com a gente. Os céus inteiros se movem para ver a gente vencer. Então Jó, meu irmão, estava lá, na dele. Eu quero crer que o diabo estava lá agora e Jó vai negar. Porque quando tira seus bens, você consegue outro. Plantação, você planta de novo. Ovelha, você cria de novo. Agora e os filhos? Já imaginou, irmão? Quem perdeu um filho sabe. Imagina perder 10. Imagina você num velório fúnebre de 10 filhos, 10 caixões, velando na igreja, você lembrando da infância de cada um, da característica de cada um. O diabo falou assim, ele vai negar, aleluia, ele vai negar. Irmãos, adoração é a melhor arma para combater Satanás.
Por isso que eu gosto daquela ministração do pastor Antônio Cirilo, adoração como arma de guerra. Porque o que Jó fez, Jó não pulou, Jó não rodou no poder, Jó não pisou, mas a Bíblia diz que Jó se humilhou, prostou-se em terra e fez a maior declaração que alguém podia fazer, porque Jó conhecia Deus. Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. E Jó disse: Deus deu e Deus levou. Quem foi que levou? Foi Deus ou foi o diabo? Foi o diabo, mas Jó sabia que é a soberania de Deus e que só acontece na sua vida se Deus permitir. Para de ficar questionando as coisas que acontecem na tua vida. Nem sempre quando dá certo é Deus, nem sempre quando dá errado é o diabo, meu irmão. Jona queria ir para Nínive, tinha vaga no navio, tinha dinheiro, o navio ia zarpar naquela hora, parecia que era de Deus, mas não, era o diabo que estava criando possibilidade para Jona fugir do caminho, do propósito de Deus na vida dele. Mas quando chegou no meio da embarcação, no meio da travessia, veio um vento, levantou a onda e começou a entrar no navio, e agora os mercadantes estavam jogando, os marinheiros jogando tudo fora as mercadorias, parecia que era o diabo que estava destruindo aquele navio, mas era o vento de Deus soprando, era o vento de Deus trazendo onda, era o vento de Deus entrando no navio, para que Jona voltasse ao lugar da onde ele nunca tinha que ter saído. Então, por que coisas ruins acontecem com gente boa? Porque Deus quer burelar o nosso caráter. A perda é terrível, não só para você. Você sabe o que significa aquela passagem preciosa vista do Senhor, a morte do seu santo? É custoso. No original, ela custa muito para Deus a perda de um santo, porque Deus investe em você, Deus acredita em você, Deus tem expectativa com você. Por isso que esse é o ano da santidade. Aleluia. Deus tem expectativa na tua vida para que você se aproxime dele. Então Deus investe dons, Deus investe talento. O Espírito Santo traz a natureza do céu para a tua vida, de forma que agora onde você está andando por Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, não é você, mas é o reino de Deus na tua vida sendo manifestado através das suas atitudes. Quando Satanás esperava que Jó ia negar, Jó solta essa adoração na presença de Satanás, aleluia. E a Bíblia diz que Satanás faz o quê? Foge da presença de Deus. Eu sei que é difícil, irmão. Eu já perdi pai, mãe, irmã. Sei que é difícil, mas nós temos que exercitar a fé. Temos que aprender a viver naquilo que Deus diz a nosso respeito. É complicado, é difícil, mas Deus é o Deus da providência. Chegou um momento de dificuldade, você louva o Senhor. Lembra da Cassiane? Então louve. Simplesmente louve, tá? Tá chorando, louve, irmão. Está precisando, louve, meu irmão. Não murmura, não. Está sofrendo, louve, irmão. Não importa. Por quê? Teu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para os que nele confiam. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga tua mão, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Cante. A Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Você pode dar um lindo aplauso a Yeshua nessa noite, aleluia. Aprenda a viver o sonho de Deus na tua vida. Não ande por vista, ande por fé. E viver por fé é viver naquilo que Deus falou para você.
Eu falei que eu estava morando nesse lugar e eu dependo de carona para tudo lá, pastor. Carona para tudo. Comprar pão dá para ir a pé. Mas eu aprendi a comer batata doce, banana da terra, cuscuz amarelo. Vai se virando, né? Vai se virando no banana da terra, vai se virando. Minha esposa aprendeu até a fazer pão caseiro já. Vai sair, minha filha, dá glória a Deus, aleluia, mete a mão na massa. Aí eu fui pregar numa igreja. Porque às vezes a gente sofre também, né, irmão? E nessa igreja que eu fui pregar, eu tive que pegar um ônibus até a central, peguei o trem e peguei outro ônibus para chegar na igreja. De forma que eu saí de casa às 4 horas, cheguei na igreja às 7 horas. Aí falei para o pastor. A igreja lotada. Pastor Nilson veio de longe, ama fazer obra de Deus. Pegou ônibus, pegou trem. Aí eu falei, poxa, não precisava falar isso, né? Para que falar isso, né? Falei, mas ele vai me dar o microfone. Aí ele me deu o microfone. Eu falei, pastor, isso pode acabar hoje. Aí ele parou, como? Eu falei, o senhor me leva amanhã na concessionária, compra um carro para mim e nunca mais vai ter esse problema. Aí a igreja... Aí ele ficou vermelho. Eu falei, não fica vermelho não, varão. Se não quiser comprar, eu sou humilde. Pode me dar um daqueles que você tem lá. Na segunda-feira. Na terça-feira, o Maico me liga, pastor, entrou um carro aqui. O cara não está aguentando pagar, é só assumir as prestações. Você quer? Eu falei, aleluia, aleluia, aleluia. Vou voltar para a roça motorizado, acabou o problema, aleluia, porque Deus é fiel, irmão. Deus nunca vai, você nunca vai ganhar de Deus na graça de dar. Deus tem mais para te dar do que você tem para dar a Ele. Jó tinha fidelidade. A moeda preferida de Deus, fidelidade. Irmão, a sua fidelidade precisa ser incondicional. Não importa a luta que você está passando, não importa a perda que você teve, Deus não está ausente de cada minuto na tua vida. Deus nunca perdeu o controle da tua vida. A tua vida está na mão de Deus. E se isso a porta fechou, é porque Deus tem uma porta mais excelente para te dar, aleluia. Quando Deus tira o bom, por que é dar o melhor? Foi o que eu falei com a minha esposa, quando eu conheci ela há 40 anos atrás. Agora em dezembro fizemos 39 anos de casado. A boca dela não fica preta nem a minha branca. E olha que a gente beija, hein? Aleluia, hein? Eu falei com ela, minha filha, não se preocupa não, quando Deus tirou aquele cidadão, Deus tira coisa, né? O bom para trazer o melhor, aleluia, glória a Deus. Porque ela era crente quando eu aceitei Jesus, 1978, Assembleia de Deus do Camarão, São Gonçalo. Aí ela lembrou agora daquela passagem bíblica, lá do livro de Zacarias. Cabelo black power, sapato cavalo de aço, cigarro de Hollywood no bolso, misericórdia. Nem gosto de lembrar, ó. Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos dos Apóstolos, sai para lá. Minha mãe fazia aqueles coquezinhos, botava aqui e amarrava, botava aqui e amarrava. Botava aquelas toucas que usava da meia calça, né? Aí quando era noite que eu ia para o baile, lá no Fonsequinha, ou então lá no Caramujo, Figueira. Tinha um baile ali do Figueira, cachimbo na mão, assim, maconha dentro do cachimbo, paletó, já estava profetizando que eu ia ser crente na paletó, e assim eu me converti. Quando eu aceitei Jesus, nem me lembro qual foi a mensagem, aceitei Jesus como Salvador, que eu passei na frente da liderança da mocidade assim, eu quero crer que ela lembrou de uma passagem bíblica e falou, tu és para mim um tição tirado do fogo. Falei, eita glória a Deus, aleluia, Deus é fiel, aleluia. Irmão, Deus é contigo, meu irmão. Vale a pena ser fiel a Deus, irmão. Não vai dar para me concluir, eu quero terminar aqui para voltar, né, varão? Se eu falar tudo hoje... Falei, não, vou escrever um livro ainda.
da vassoura à caneta. Eu aí comecei a namorar minha esposa, mas ela era escriturária do Banco do Brasil, do Banco Itaú, e eu era servente na TVE. Falei, Jesus, tem alguma coisa errada. Cheio de criolina, vassoura, sapolha o rádio, limpando o estúdio. Falei, 3 anos na vassoura, amaldiçoando aqueles banheiros. Falei, meu Deus, um vaso desse tamanho, porque o filho do diabo vai mijar fora do vaso, meu Deus. E eu que sou um servo de Deus, tenho que limpar. Eu sou filho do rei, ó. Mas o que nasce grande é monstro. Nunca despreze os pequenos começos. Nunca despreze os pequenos começos. Que nasce grande é dinossauro, estratossauro. Valorize as pequenas coisas. 3 anos ali na vassoura. Aí eu acabava meu serviço rapidinho, ia para o estúdio ver a gravação. Aprendi a ser contra a regra. Aí fui promovido a contra-regra, o salário de 5 salários foi para 10. Falei, vamos casar, que crente não pode ficar na Gassub, na Vassarábia, não. Crente tem que casar logo. Casamos, fui promovido, aí foi que o Ministério Cefa me mandou lá para o Espírito Santo. Peguei transferência para a Universidade Federal do Espírito Santo, trabalhar lá. 2006, voltei para o Rio, UF. Comecei a trabalhar ali na UF. Me aposentei em 2019 como secretário do Instituto de Comunicação Social, aleluia, aleluia, do curso de pós-graduação. Irmão, se Deus te escolheu, aleluia, não importa, o que vai fazer a diferença é a razão pela qual você serve a Deus. Você serve a Deus por aquilo que Ele dá ou por aquilo que Ele é? Por que você serve a Deus, irmão? Porque se Jó fosse o crente que só servia a Deus por aquilo que Deus dava, ele desviava ali na hora. Que Deus é esse? Que eu perco tudo, mata meus filhos. Mas não, Jó se manteve fiel. Jó se manteve fiel, porque a fidelidade é que sustenta o nosso caráter. A fidelidade é que vai nos transportar e vai fazer-nos acessar a que Deus tem preparado para nós. Não adianta orar muito, não adianta jejuar muito e não ser fiel. É devagar, irmão. É igual aquele alcoólico anônimo. É 24 horas de cada vez. Essas 24 horas eu quero santificação. Amanhã, essas próximas eu também quero. E daqui a pouco, 365 dias do ano, você foi santo, aleluia. E a tua santidade te aproximou de Deus. E quando você se aproxima de Deus, você não pede, porque Salmo 37, versículo 4 diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Você tem vontade e o Pai libera. Você sente uma coisa e o Pai libera. Irmão, eu pedi carro a Deus? Eu não pedi. Mas Deus me deu. Eu falei assim, aleluia. Ainda falei para o Maico, se quiser pagar as prestações, só faltam 18, de 509, aleluia. Falei, fica à vontade, varão, deixa Deus te usar. Eu sou terra fértil, quem semear na minha vida vai colher. Aleluia. Falei para ele isso, irmão. Então o que nós entendemos? Por que é que nós servimos a Deus, irmão? Nós não podemos servir a Deus por aquilo que Deus dá. Nós precisamos aprender a servir a Deus por aquilo que Deus é. Temos que andar por aquilo que Deus é. Temos que andar na suficiência de Deus e entendermos que a vontade de Deus é que eu e você estejamos no centro da sua vontade. Não importa o que vai acontecer ao seu redor. Existe um Deus que nunca perdeu e não vai perder o controle de tudo. Não vai. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor. Aí, irmãos, para encerrar, falta 4 minutinhos. Aí, para encerrar, deixa eu te falar. Muitas das vezes, eu e você oramos como se Deus tivesse amnésia, não é? Às vezes, a filha não é crente, né? A filha vai e bota aquela saia da boneca, não é isso? Vai para onde, minha filha? Vou para o tchum.
Aí quando a filha sai, aí o cara vai orar: Senhor, olha lá minha filha lá no funk, olha meu marido bebendo. Deus sabe, irmão. Deus sabe. Salmo 139, a partir do versículo 6. Tal ciência para mim, tão alta que não posso alcançar. Para onde mirei teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se for até o céu, tu ali está. Se for para o fundo do mar, tu me alcança. Se for pegar as asas da alva, tu também lá está. Se eu for para as trevas, de certo que as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Aí ele diz: eu era informe no ventre da minha mãe, e no teu livro estavam escritos todos os dias da minha vida. Deus não tem plano B, Deus só tem um plano. Então eu te faço uma pergunta: qual que é melhor? Você orar pedindo a Deus para fazer o que você quer, ou você acha melhor orar para entender o que Deus já preparou para você? Porque nós não falamos que Deus é um Deus que fala? Ele vai falar de 5 maneiras: voz audível, visão, sentimento, sonho, ou vai usar alguém. Se ele fala, é muito mais fácil, pastor João, eu entrar, sentar numa cadeira, botar outra cadeira e falar: Jesus, senta aqui, vamos papear. Só que nós temos outro problema, que a gente ora 1 hora, aí quando chega no final fala: em nome de Jesus, não dá oportunidade de Deus falar. Então a oração se torna um monólogo, e Deus quer ter diálogo. Então se eu oro meia hora, fica quietinho meia hora ouvindo Deus falar, porque Ele vai falar com você. Então ganha tempo na oração, ore buscando entender o que Deus faz, porque eu só desfruto daquilo que eu entendo. Se eu não entender, eu não desfruto. E para eu entender, eu tenho que parar e ouvir, e não falar. Nós falamos muito. Deus faz isso, fica parecendo, Deus vai lá em Bangu 8, Bangu, fala até o nome dos pavilhões. Deus fala: eu já fiz a minha parte, enviei meus filhos, agora é você que tem que ir. E se você for, Deus é contigo. Eu não sei a razão pela qual você tem servido Deus até aqui, mas pare de servir a Deus por aquilo que Deus pode te dar e comece a servir a Deus por aquilo que Deus é. Eu queria convidar você a ficar de pé aqui. Pastor, pode pedir os irmãos para cantar? Sabe por quê? Os irmãos para cantar foram arrebatados, os irmãos do louvor? Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Aproveitar um louvor gostoso desse, não sei quando é que eu vou voltar. Não, vamos pedir logo aos irmãos, fazer um louvor. Eu queria orar com você nessa noite. Eu queria orar para a gente pedir perdão a Deus da forma, às vezes, equivocada que a gente age com Deus. Parece que nós temos um controle remoto e Deus está à nossa disposição para fazer o que a gente quer. Aí a gente aciona aquela tecla da providência. Aí entra pelaquela porta cantando: preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui, só saio quando o Senhor me tocar. Deus precisa te tocar? Se Ele já está em você, para que Ele vai te tocar? Mas eu vim para buscar Deus. Mas Ele está em você. Deus habita numa casa de 3 cômodos: espírito, alma e corpo. É a sua vida. Ele está em você. É só você conversar com o Espírito Santo. Cria relacionamento com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele fala, ele ouve, ele sente, ele orienta. Então, muitas das vezes, nós precisamos cultivar a prática de ouvir a voz de Deus através de um relacionamento, claro, sem religiosidade, porque a vontade de Deus é revelar o Filho para nós. Então, que Deus te abençoe nessa noite. Dá a mão ao seu irmãozinho, por favor. Vamos fazer oração. Fecha o corredor aí. Deus já falou qual o louvor que Ele vai cantar. Não é verdade, irmão? Que está tudo no Espírito. Eu não sei por que você tem servido Deus até agora, mas eu quero pedir a Deus
Que o testemunho de Jó seja para nós o modelo a ser seguido. Ser fiel a toda prova. Eu sei que a luta está grande. Não nega não. Aguenta mais um pouquinho, anda mais um pouquinho. Você não está sozinho. Pastor, porque Deus permitiu tudo isso na minha vida? Deus tem seus propósitos. Deus não erra. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a depender de Deus. A sua fidelidade vai te levar a acessar as profundezas de Deus. Oh, rabassurianda, rabachore calabá. Rabassurianda, rabachore calabá. Que venha um batismo de temor em nós. Um batismo de arrependimento. Que nos leve a buscar a Deus. Não pelo que Deus pode te dar. Porque você não vive de promessa. Você é filho. Você tem herança. Aleluia. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança. Ensina-me a te amar mais. Entra em Deus nessa noite. Entra em Deus nessa noite. Puxa o céu para esse lugar aqui nessa noite. Puxa o céu nessa noite. Puxa. Oh, rabassuri calabachuri andarabá. Santo, santo, santo. Espírito Santo. Ensina-me a te amar. Rebassuri alabás. Ensina-me a te amar mais. Meu Senhor. Ensina-me a te amar mais. E mais, e mais, e mais. Ensina-me a te amar mais. Oh, ensina-me a te amar mais, Senhor. Ensina-me a te amar mais. E mais, e mais, e mais. Ensina-me a te amar mais. Ensina-me a te amar.